bom dia a todos que estão ouvindo aqui a nossa palestra, que também estão participando de outras palestras também, que estão nos ouvindo agora. Hoje iremos falar sobre a desigualdade social nos Estados Unidos da América, nosso grupo especificamente. E também como um país tão rico, consegue atingir níveis de desigualdade tão altos. Se formos comparar a outros países também que têm um nível de desenvolvimento parecido. Primeiro vamos nos apresentar. O meu nome é Amanda Nogueira Barbosa. Agora um tempinho para todo mundo se apresentar. Obrigada a todos aqui. E hoje iremos falar, como eu disse já, sobre a desigualdade socioeconômica nos Estados Unidos e seus designados motivos também. Como todos conhecemos, os Estados Unidos, como uma, entre aspas, potência, não tem como negar a sua riqueza, pelo menos se vamos comparar com o resto do mundo. Eles certamente são um dos países mais desenvolvidos economicamente. Eles detêm cerca de 30% da riqueza do mundo, com um total de 105,99 trilhões de dólares. Isso também de acordo com o relatório anual de riqueza global do Crédito Suíço, que são dados impressionantes se considerarmos o passado das colônias americanas e como suas economias se tornaram. Devido à exclusividade do desenvolvimento americano, eles tornam uma potência econômica imperial nas últimas centenas de anos. Isso não tem como negar. Tornam o resto da América Latina dependente de transações internacionais com os Estados Unidos, intervindo diretamente em suas políticas. Isso a maioria de vocês sabem, sobre a doutrina Bush, da intervenção nas políticas das Américas Latinas, com a intenção, entre aspas, de libertá-las, entretanto, as prendeu numa transação infinita de exportação para os Estados Unidos com preços baixíssimos, se formos comparar com outros países também. Essa dependência tornou também os estados latinos inferiores. Mas este foi um dos objetivos dos Estados Unidos, deixar seus vizinhos inferiores a ele. Não muito bonzinho, mas dessa maneira ele ascendeu. E hoje é um regime meio que perfeito. Bem, pelo menos se você olhar do ponto de vista da elite americana, dos 3%, que concentra toda a capital do país. Entretanto, quando se olha pelas lentes de cerca de 40 milhões de habitantes americanos que hoje vivem em pobreza, dezenas de falhas estruturais do país se tornam evidentes. Como, por exemplo, o índice de pobreza relativa. A proporção de pessoas que vivem com menos da metade da renda correspondente à mediana da família nacional. Os Estados Unidos está na frente desse gráfico aqui com 17,8%. E se a gente comparar com Coreia do Sul, Lituânia, Turquia, Israel, até México, ele está acima deles. O que não faz muito sentido, porque se você for pegar essa renda e distribuir para cada família, no mínimo cada uma seria uma milionária. Entretanto, sabemos que a distribuição de renda naquele país não é bem assim. Aqui, podemos observar o crescimento da desigualdade de renda nos Estados Unidos. Como em 1980, a classe média pobre dos Estados Unidos estava ascendendo. Entretanto, em 2014 até 2021, aparentemente, o 0,1% da população subiu drasticamente. Dá pra ver nessa linha vermelha que a maneira que ela subiu foi transcendente. Transcendeu níveis que não são comparáveis. O abismo entre ricos e pobres nos Estados Unidos só se aprofunda, já que, embora a renda das pessoas tenha crescido nas últimas 4 décadas, o mesmo aconteceu com a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. A expectativa de vida saudável é uma medida melhor de um país do que o produto interno bruto. Disse aí Andrew Scott, que é um professor de economia da Universidade Britânica de London, School of Economics, e cofundador do Fórum e da Longevidade a BBC News do Mundo, serviço em espanhol da BBC. Segundo Scott, é importante diminuir a diferença de expectativa de vida entre ricos e pobres, que nos Estados Unidos gira em torno de 15 anos. E isso é drástico. E também, há algumas décadas, a população pobre aumentou por 2 principais razões, além, claro, do capitalismo: o enfraquecimento de sindicatos trabalhistas e as transformações tecnológicas, que iremos falar agora. O problema do enfraquecimento dos deputados e a diminuição dos trabalhadores sindicatos
podem se relacionar com o empobrecimento e desigualdade dos Estados Unidos. No ano de 1945, 33% dos trabalhadores eram sindicalizados. Desde 1950 vem declinando e atualmente apenas 11,8% são sindicalizados. De 2008 para cá, a crise econômica provocou uma queda de 1,5 milhão no número de trabalhadores sindicalizados. Mudanças demográficas, como o aumento da escolaridade dos trabalhadores, ajudam a explicar o baixo índice de mobilização dos sindicatos, assim como a globalização, a queda da indústria e a expansão dos serviços. Ao longo das décadas, os Estados Unidos se tornaram, na terceira revolução industrial, uma potência empresarial que tinha milhões de homens trabalhando nas fábricas concentradas no Nordeste americano. Todavia, ao passar da terceira para a quarta revolução industrial, as fábricas contendo milhares de empregados foram perdendo sua relevância para outras indústrias mais automatizadas, as quais não necessitavam de mão de obra exclusivamente humana para gerar mais capital. No lado da moeda, houve um drástico avanço econômico entre os donos das fábricas e indústrias. Entretanto, isso gerou um grande desemprego entre a população proletária americana, que causou instabilidade econômica nos Estados Unidos, que deixa suas cicatrizes até hoje. O tabu da meritocracia. Desde os anos 1970, crianças e adultos da classe média perdem seus postos para pessoas de elite superqualificada. A meritocracia bloqueia as oportunidades da classe média e culpa aqueles que perdem a competição por renda e status. Competição que, mesmo quando todos fazem tudo certo, só os ricos podem ganhar. É nítido o enorme privilégio de pessoas brancas nos Estados Unidos. Enquanto 11% das crianças brancas vivem na pobreza, essa taxa chega a 32% para crianças negras e 26% para crianças latinas. O atual presidente, Joe Biden, apresentou um discurso que pode ser apresentado como guinada à esquerda. Esse discurso pode ser usado como rompimento de tabus, como o da segunda emenda da Constituição do país, que fala da questão do controle de armas, e associou isso ao terrorismo e à violência contra a mulher. É dito também que saúde é um direito de todos e não um privilégio, e o presidente busca reverter a desigualdade com o plano econômico. Os Estados Unidos da América é o país mais meritocrata do mundo. Como mostra no gráfico, desde os anos 1950 até os anos 2000, teve um aumento intensivo na distribuição de renda de pessoas ricas, e em 20 anos o número triplicou, dando valorização e mérito à população já rica. Aqui para falar sobre a desigualdade social nos Estados Unidos comparada à brasileira. De acordo com o índice de Gini, considerado o melhor termômetro para medir a desigualdade na distribuição de renda, nos últimos 20 anos, o Brasil avançou 10%, enquanto os Estados Unidos recuaram 12%. Dessa forma, a diferença existente entre os países recuou 60%. Mantido esse ritmo, a desigualdade na distribuição de renda nos Estados Unidos superará a do Brasil nos próximos 10 anos. A desigualdade salarial nas empresas já é maior nos Estados Unidos. Lá, um executivo de uma empresa de grande porte recebe o equivalente a 325 vezes a média dos trabalhadores. No Brasil, essa relação é de 195 vezes. Aliás, ambos os números são indecentes. Esses números são preocupantes, pois estamos falando da maior economia do planeta. País considerado símbolo das oportunidades, da democracia e maior defensor do fim do preconceito contra a mulher. Políticas públicas devem ficar atentas ao preconceito contra mulheres em empresas. Os homens possuem altos privilégios. Um exemplo disso é a diferença salarial.
Ainda hoje, é comum ver homens que exercem o mesmo trabalho que mulheres e recebem uma quantia maior de dinheiro. Estudos mostram que mulheres perdem 78,6 bilhões de dólares pela diferença salarial. Com a pandemia, o desemprego feminino subiu para 9,3%, eliminando mulheres das empresas. Contudo, deve haver uma luta das mulheres propondo o fim da desigualdade de gênero. Com isso, o número de empregadas aumentaria e teria uma diminuição na taxa desigual, melhoria na saúde e educação. Não é novidade que pessoas pobres apresentam uma série de problemas no acesso à saúde e educação pública. Políticas de gastos sociais são importantes para a diminuição dos gastos nessas áreas básicas. Duas áreas muito importantes para sobrevivência e oportunidade humana. Com a beneficiação do governo, propor a abertura de hospitais grátis ou com menor preço, para que pessoas mais pobres e com baixa renda possam ter oportunidades mais acessíveis, visando também uma melhoria na educação pública para a formação de profissionais com um bom desempenho no futuro. Irei falar sobre o preconceito racial. Leis de segregação racial haviam feito breve aparição durante a construção, mas desapareceram até 1868. Ressurgiram no governo de Grant, a começar pelo Tennessee, em 1870. Lá, os sulistas brancos promulgaram leis contra o casamento interracial. 5 anos mais tarde, o Tennessee adotou a primeira lei Jim Crow e o resto do Sul o seguiu rapidamente. O termo Jim Crow, nascido de uma música popular, referia-se a toda a lei. Foram dezenas que seguisse o princípio separados, mas iguais, estabelecendo afastamento entre negros e brancos nos trens, estações, ferrovias, cais, hotéis, barbearias, restaurantes, teatros, entre outros. Em 1885, a maior parte das escolas sulistas também foram divididas em instituições para brancos e outras para negros. Houve leis Jim Crow por todo o Sul. Apenas na década de 1950 e 1960, a Suprema Corte derrubaria a ideia de separados, mas iguais. Bem, chegamos ao fim deste nosso seminário. Primeiramente, quero agradecer a todos que ouviram até aqui a discussão sobre os Estados Unidos da América e como a sua desigualdade socioeconômica o afeta. Queria agradecer também aos participantes que falaram até aqui sobre esse assunto, que é tão instigante, sabe? Porque os Estados Unidos, ele é uma nação extremamente rica. É a mais rica desse mundo. Só que o custo dela ser a mais rica do mundo, o custo de ser a representatividade do capitalismo nesse mundo, é muito mais alto do que você possa imaginar. Os Estados Unidos, pode até se falar que se mantém a população pobre de propósito, desta maneira. É como o ditado fala, o de cima sobe, o de baixo desce. E para manter essa pequena porcentagem de pessoas, cerca de 3% ricas, ainda mais ricas, é necessário que haja uma grande diferença entre a vivência de pessoas ricas e pobres. Para manter os donos da produção ricos, é necessário que haja uma grande quantidade de pessoas vivendo em pobreza. Para perpetuar o capitalismo, é necessário que haja sacrifício dessas camadas mais pobres e trabalhadoras, contribuindo assim para a polarização econômica e desigualdade social. A polarização econômica seria algo como o distanciamento entre as camadas sociais. Esse distanciamento se vê cada vez maior ao longo dos anos. Como discutido aqui diversas vezes,
observamos que essa perpetuação da desigualdade social auxilia aqueles apenas com já quantidade de dinheiro para servir para a vida inteira, para seus netos, bisnetos, e assim por diante. A distribuição de 10% dessa renda resolveria não só os problemas estruturais dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. Mas é claro que ninguém vai abrir a mão. Numa sociedade em que o mérito, entre aspas, é valorizado, cada um só se preocupa com o próprio dinheiro, com a própria capital. E ninguém vê os seres humanos como um conjunto de pessoas que têm necessidades iguais. Todos precisamos de um teto, todos precisamos comer, todos precisamos de um lar. Entretanto, nem tudo isso é distribuído, como vivemos aqui. A ilusão dos Estados Unidos é apenas um pano para cobrir a mediocridade que a maioria das pessoas vivem lá. Bem, eu agradeço a todos que ouviram até aqui a nossa palestra. Agora vamos estar abertos a qualquer pergunta que vocês possam fazer. Ok? Obrigada.